Conversa Direta. Alô pessoal, estamos começando mais um podcast do Conversa Direta. Este projeto aqui do Grupo Oceano, que tem agora várias opções de podcast para você que nos honra com audiência, com carinho, nas nossas emissoras de rádio, no nosso portal de notícias e agora também no YouTube, em Oceano TV, levando os assuntos da comunidade, nosso dia a dia, né, com figuras ilustres da cidade do Rio Grande e de fora que nos visitam. E sempre é bom, né, conversar sobre os nossos acontecimentos e principalmente os protagonistas que fazem, sim, essa cidade andar em todos os seus segmentos. E o objetivo, lógico, do nosso programa sempre é de valorização, né, das coisas da cidade do Rio Grande. E este termo, né, valorizar, ele tem que ser conjugado, né, diariamente por todos nós. Problemas, todos temos. Problemas em vários setores. Mas também nós temos soluções e soluções também estão sendo construídas em vários segmentos. Hoje, para nossa alegria, estamos recebendo o nosso querido Renato Silveira. Renato Silveira, como costuma dizer o nosso querido colega Marcão, ele chama o seu Renato, né, de CEO, é o homem, né, o Marcão com aquele jeito, né, todo peculiar, né, esse homem sabe tudo, é o homem. Renato Silveira, que é uma figura muito querida aqui da cidade do Rio Grande, que atuou por muitos anos no Grupo Guanabara, hoje está com um desafio, né, já há cerca de 3 anos, né, um desafio enorme de reconstrução do Complexo Santa Casa, que é, sem dúvida nenhuma, um orgulho para a cidade do Rio Grande, nessa instituição, e para os municípios da região sul e para o estado do Rio Grande do Sul. E não é fácil, né? E ele já atuou também, atua nos segmentos aí como o nosso Festmar, que voltou com toda a força, já junto à nossa CDL, enfim. Mas nós vamos conversar com este homem que tem esse serviço tão importante que está sendo prestado à nossa cidade. E aí, tudo bem, seu Renato? Prazer em tê-lo aqui. Boa noite, Ramon. É um prazer e uma satisfação estar aqui. Fiquei lisonjeado com o convite e sempre é bom, diante dessa oportunidade, para a gente se comunicar com as pessoas de qualquer forma. E esse é uma excelente oportunidade, claro, para a gente se comunicar. Verdade. Então, fico muito grato pelo convite. Nossa satisfação é nossa. Seu Renato, vamos dizer uma coisa, a gente, né, conhece, né, a atuação aqui na cidade já há alguns anos e tal, mas quero saber, vamos falar para o nosso público aí, né, o Renato Silveira é natural de Porto Alegre, conta um pouquinho da sua história lá e como é que chegou aqui, né, como é que chegou aqui, né, porque falam, e já ouvi, inclusive, de gestores, ouvi de funcionários, tenho muitos amigos, né, do Grupo Guanabara, que a gente pode falar, né, do Grupo Guanabara antes e depois da chegada do seu Renato, em termos, né, de gestão de pessoas, da área de recursos humanos, enfim, as pessoas que comentam. Inclusive, esses dias esteve aqui, né, nesse programa, ainda o Guilherme Rajão estava com nós, o Luciano, né, veio falar aqui sobre... Luciano Canteiro. Essa é uma figura, fruto da nada, foi um cara que cresceu lá na empresa, né, eu acompanhei há muitos anos o Luciano, e ele falava de algumas coisas exatamente nesse sentido. Mas vamos lá, e aí, como é que é o negócio? Porto Alegre produziu... Né, então, de fato, eu sou de Porto Alegre, nasci, me criei em Porto Alegre, né? E o meu contato com o Rio Grande foi através do Guanabara. Sim. Né? E poucas pessoas sabem, né? Lá em Porto Alegre tinha uma consultoria, e trabalhava com empresas privadas e com gestão pública, né? E na gestão pública, uma curiosidade, né? Eu trabalhei com muitos municípios, uma parceria com uma empresa da área do direito público, com a lei de responsabilidade fiscal,
os municípios precisavam se adaptar. Sim. E eu trabalhei e fiz a reforma administrativa de 40 municípios do estado do Rio Grande do Sul, entre eles Canela, Gramado, Lajeado, né? Uhum. Então, eu atuei na iniciativa privada, né? E lá, com o Grupo Panvel, um grupo enorme que nós tínhamos lá em Porto Alegre, oriundo de Porto Alegre, Grupo Avipal, que chegou a ter 4.200 colaboradores, né? Então, eu atuei como gestor nessas instituições e depois parti para uma carreira mais solo, né? Como Sim. consultoria, aproveitando todos os conhecimentos que eu tinha. Então, essa consultoria se dava na iniciativa privada, né, e com a iniciativa pública, né, o segmento público, no que diz respeito às prefeituras. Então, foi um trabalho importante, desafiador, né? Trabalhar com gestão pública sempre é desafiador. Sempre é verdade. E em 2002, mais precisamente, né, eu acabei vindo a Rio Grande por solicitação do seu Luiz Carlos Carvalho, que carinhosamente nós chamamos de Luizinho, né, porque ele pensava em fazer uma caminhada de reestruturação, pensava nas pessoas, enfim, e sabia que precisava fazer uma caminhada nesse sentido e precisava de alguém que o ajudasse a fazer isso, né? E eu vim para cá como auxiliar do seu Luizinho. Auxiliar do Luizinho, que é uma honra. É uma honra, né? Uma figura espetáculo. Então, nós fizemos em 2002 eu iniciei e iniciamos essa caminhada lá. Eu fiquei aqui por 5 anos, né? Nesse período. Sim. Aí tem um episódio que é importante, já que nós estamos falando aqui da trajetória, né? Um episódio importante que foi a doença da minha falecida esposa. Né? Ela adoeceu nesse período e eu voltei para Porto Alegre para o tratamento de saúde. Como eu tinha uma consultoria que continuou funcionando lá e era meu sócio que tocava, eu voltei a fazer o que eu sempre fiz. Claro. Né? Voltei a fazer consultoria nesse período em que nós cuidávamos da saúde dela. Infelizmente, eu a perdi. Tudo foi feito dentro dos 4 anos, né? E assim, fizemos tudo que foi possível, né? Sempre com o melhor tratamento que foi possível e acabou que nós não conseguimos vencer. E eu fiquei em Porto Alegre, viúvo, perdi uma esposa de 49 anos, né? Viúvo com um filho de 12 anos. Tá? E fazendo consultoria, tendo que viajar, né? Sim. Imagina, pai e mãe. E nesse período, de novo, o Luizinho contatou. Né? Olha, preciso de ti aqui. Olha, vamos continuar aquele trabalho, vamos continuar aquele trabalho, as pessoas gostam muito de ti aqui. Eu já tinha um bom círculo de relacionamento nesses 5 anos que eu fiquei aqui. E aí acabei voltando, né? Conversei com a família, né? Tem a família, eu sou filho único, né? Então eu conversei com a família da minha esposa, que era minha família também, e é minha família até hoje, que assim eu considero, né? E então, nesse período, eu acabei retornando, né? Todo mundo foi favorável para vir para uma cidade menor, onde eu teria mais tempo para me dedicar ao filho, né? E, de fato, foi assim. Então, eu tinha a facilidade de sair de manhã, levá-lo à escola, depois né? meio-dia ir buscar, a gente almoçava só junto. cidade do interior, Porto Alegre não tem como. Então, ficou uma situação mais cômoda. E assim, nós viemos para cá e comecei a reconstruir a minha vida aqui. Um pouco depois, conheci uma rio-grandina, né? Que é minha esposa hoje, né? E nós começamos a construir uma caminhada, né?
toda a dificuldade com o filho adolescente, né? Porque em casa quem cuidava das questões do filho, das questões da casa, era a mãe, né? Mas aí nós fomos aos poucos evoluindo, né? E estabeleci esse relacionamento aqui em Rio Grande. Isso tem 12 para 13 anos, né? E assim eu reconstruí a minha caminhada aqui em Rio Grande. E às vezes as pessoas me perguntam, né? Por que... E aí eu vou fazer um link com a Santa Casa, depois eu volto, né? As pessoas me perguntam, mas o que te fez ir para a Santa Casa, aqueles primeiros 3 anos, né? Onde foram os primeiros 3 anos de filantropia mesmo, sem remuneração, enfim. E eu sempre digo assim, né? Eu precisava devolver um pouco da cidade, para a cidade, para a comunidade, tudo que eu recebi aqui. Então, aqui eu fiz muitos amigos, eu tenho muitos amigos. Aqui é minha cidade hoje. Sim. Eu sou cidadão rio-grandino, título concedido pela Câmara, né? E aqui eu reconstruí minha vida, né? Então, voltando lá, o retorno ao Guanabara, e aí nós continuamos o trabalho, todo esse processo, né, de padronização, de definição de fluxos, de processos, né? Toda a parte de preparação das pessoas para essa caminhada, né? E, felizmente, hoje o Guanabara é uma empresa muito saudável, uma empresa querida por todos, né? Em crescimento, e que a comunidade tem orgulho de ter uma empresa como o Guanabara aqui, oriunda da cidade, né? Então, isso me foi muito prazeroso, né, para esse trabalho, apesar das dificuldades inerentes a qualquer atividade em que tu estabelece ou tu vai fazer um processo de mudança, né? Então, essa é a história e como é que eu cheguei aqui, né? Muito bem. Agora eu quero fazer uma pergunta. Antes, gostaria de fazer uma colocação, que o senhor falou que durante aquele episódio o senhor estava aqui, voltou para Porto Alegre, né, para o tratamento da esposa, ficou viúvo, enfim, enfrentou toda essa situação, né? E eu lembro que um dia, né, aí falando de mim agora, né, minha situação de um ano e pouco atrás, que eu subia, eu descia ali as escadas ali na área administrativa ali da Santa Casa, tá? E o senhor vinha subindo com o Clóvis Klinger. E aí, poucos dias depois, enfim, quando eu voltei a trabalhar, que não fiquei muito tempo fora, o senhor disse, não, eu sei o que tu está passando. Só quem passa. Sabe? O senhor me disse, não me esqueci mais disso ali naquele momento. Né? Que era o que tinha para dizer, enfim, né? Então, só quem passa sabe, eu sei bem o que está passando. Precisar e tal, enfim. E é verdade isso, não adianta, né? Isso é verdade, é a vida. E só fazendo um adicional a esse teu comentário, né? Quando acontece isso com a gente, o primeiro impacto é o impacto da dor, né? E por isso tem o luto, né? Que é um período da dor, né? E depois fica a saudade. Né? Então, isso aos poucos vai se transformando, né? E a gente passa a lembrar dos momentos bons, das coisas boas, de toda essa relação que a gente teve. Né? Então, eu acho que isso a gente precisa viver. Não tem como não passar por isso, né? E quem se foi também, né, gostaria que isso acontecesse, não adianta, né? Claro que é assim, né? É isso aí. Seu Renato, fale para os nossos, né, as pessoas que estão nos assistindo lá, e eu quero saber isso, eu e o povo, como dizia o como é que foi o momento em que, fora a sua disposição de servir a comunidade, de todo esse sentimento seu, enfim, até como um dever de devolver à cidade aquilo que ela lhe proporcionou, enfim, e que momento o senhor foi convencido a assumir a Santa Casa 3 anos e meio atrás, né?
naquela fase complicadíssima, né? Delicadíssima. Eu sei bem, né? Quem está lá sabe exatamente isso. E como é que foi essa? Houve uma construção e quando o senhor viu, lhe chamaram e foi exatamente o bastidor disso aí que é importante. Foi exatamente isso, né? Tu sabe o senhor sentiu vindo coisas, foi se... eu fui convidado em 2020, aliás, me foi solicitado que eu viesse na Santa Casa dar uma olhada no processo de gestão. E eu ainda comentei para as pessoas que me pediram, né? Disse, olha, eu não conheço absolutamente nada da área da saúde. Nunca trabalhei na área da saúde, né? Eu trabalhei na indústria, na construção naval. Né? A minha origem é a construção naval. Né? 12 anos de construção naval. Lá eu comecei minha carreira. Eu não conheço absolutamente nada da área da saúde. Não, mas vai lá dar uma olhada do ponto de vista da gestão. Eu sou um especialista em gestão, posso dizer isso, né? Me preparei a vida toda para isso. E fui lá, fiz algumas observações, tão somente, com relação ao processo de gestão. Sem entrar em especificidades, até porque eu não tinha este conhecimento para isso. E participei de algumas outras reuniões, enfim. E um belo dia, chegou o momento de escolher o presidente. E as pessoas que estavam na mesa olharam para mim, não, está aqui o presidente. Eu digo, não. E isso era 2020, e eu tinha combinado com o Luizinho que eu ficaria até 2022. Sim. Tinha feito o meu processo lá, a gente fez uma sucessão lá no RH, enfim, tinha uma pessoa... Inicialmente também, o senhor ficaria de manhã lá? De manhã, e aí... Isso é só no... Iniciei assim, né? Mas não tem como, ela te absorve, né? Completamente. E aí comecei esse período na Santa Casa, foi um período, principalmente em 2021, que eu vinha à tarde ou pela manhã, não lembro bem, mas era um turno, né? E de um turno passou para um turno e meio, passou... 2, 3... e aí as coisas aconteceram dessa forma, né? Mas, falando um pouquinho antes, né? Eu saí daqui muito preocupado dessa reunião na Santa Casa, fui lá direto conversar com o Luizinho. Disse, Luizinho, o pessoal quer que eu assuma lá como presidente, eu não quero, não posso, eu tenho um compromisso ainda contigo que até 2022 eu tinha outros planos, né? E eu não posso. E ele disse, não, tá bem, sem problema. Aí começou a pressão, claro. A pressão de empresários, a pressão de políticos, né? Do próprio Fábio, do Fernando Estima e de outras pessoas que conheciam o meu trabalho no Guanabara, né? E que, na verdade, entenderam que eu precisaria estar à frente da Santa Casa como forma de buscar alguma alternativa. E como eu sempre digo, né, a primeira missão foi não deixar as portas fechadas. Né? Então, e aí eu acabei vindo nesta condição. Na época, nós contratamos um administrador hospitalar, que foi o César Paim, né, que permaneceu conosco, acho que 1 ano e 8 meses, e eu digo que aprendi muito com o César. Né? O César era um especialista na área, e eu aprendi muito com ele. Mas, um pouquinho antes, né? Sim, agora eu preciso de alguém para estar ao meu lado. Né? E quem? Aí fomos... eu não fui, as pessoas que me procuraram foram atrás do Clóvis Klinger, né? Esse é outro. E o Clóvis acabou aceitando, depois de relutar muito, né? Sim. E nós
Então, assumimos a Santa Casa em fevereiro de 2021 e confesso que tu conhece lá aquela... nós ficamos no segundo piso, tem uma escadaria, né? Os primeiros dias, a vontade que nós tínhamos, os dois, era de descer aquela escada correndo, atravessar a praça ali e não retornar mais. Porque a gente não sabia o que fazer. Nós tínhamos problemas seríssimos, né? De caixa, de dívida. E a cada momento surgiu mais, não estava... Surgia mais. Só pagando incêndio, não tinha como. E ainda nós pegamos, na época, justamente em março, o pico da pandemia de 2021. Complicadíssimo. Então foi uma situação assim, e nós nos olhávamos, eu e o Clóvis, e dizíamos assim, mas vai fechar na nossa mão a Santa Casa. Tá? Felizmente, a gente... É a questão da necessidade da Santa Casa, a questão da credibilidade, né? Nós fomos buscar um recurso na iniciativa, posso dizer, na época pública, que era o Porto, a Superintendência do Porto, hoje é uma empresa, Portos RS, né? Mas na época era a Superintendência do Porto, e existia lá, nós tínhamos uma dívida que nós precisávamos pagar logo para o hospital voltar à normalidade, que era a dívida com os médicos e com os colaboradores, dívida recente, 13º, enfim. Isso impactava em 16 milhões de reais. Onde é que tu vai buscar 16 milhões de reais? Tá? Bom, na época, o Porto, a Superintendência do Porto, junto com o Ministério Público Federal, até por exigência do Ministério Público Federal, tinha um fundo de reserva para investir nas questões de meio ambiente, dragagem e tal. Bom, e nós fomos buscar naquele fundo, né, o recurso dos 16 milhões para a gente poder pagar a folha aos médicos. E foi feita essa construção junto com o Ministério Público Federal, com o governo do Estado, enfim, e acabou que esse recurso veio para a Santa Casa e nós conseguimos fazer, então, o pagamento e o hospital começou a voltar à normalidade, né? Então, esse foi o primeiro passo, assim, né? Estancar uma sangria. Estancar aquela sangria. Mas nós tínhamos o day after, né? Então, tem o dia seguinte, nós precisávamos ir à frente, né? Já abre com... Aliás, não fecha. E aí nós tínhamos uma dívida, né? E temos uma dívida, e essa dívida naquela época batia na nossa porta todos os dias. As receitas do SUS, né, elas já vinham, parte delas eram retidas por ordens judiciais, né? Então, isso inviabilizava o funcionamento do hospital. E uma das coisas que eu sempre trabalhei, né, foi... o meu trabalho sempre tem base em planejamento. Eu não consigo conceber uma organização, uma entidade, uma empresa do porte de um Guanabara, do porte de uma Santa Casa, né, que possa funcionar sem que a gente tenha um plano de voo, né? Não dá para ser no improviso, não né? Não dá para ser no improviso, porque senão tu fica apagando incêndio, né? Sim. Então, nós fizemos um planejamento básico, eu e o Clóvis na época, né? E uma dos itens estratégicos desse nosso plano era repactuar a dívida. Bom, então vamos lá, vamos repactuar a dívida. Primeiro foram com os bancos, né? Os bancos... E aí foi banco a nossa... banco. Não importa se é um banco do governo, não, como Banrisul, como Caixa, não importa. Banco é banco. Banco. E não tivemos sucesso. Estava lá, no segundo item do nosso planejamento, buscar um instrumento jurídico para a repactuação da dívida.
Aí nós fomos estudar isso, fomos buscar especialistas, né? E aí veio a figura da recuperação judicial. Tínhamos um problema porque a lei da recuperação judicial ela é direcionada para empresas, né? E não para associações. Foi na área hospitalar, Nós somos o terceiro no país e o primeiro no estado do Rio Grande do Sul. Pois é. Tá? Então, fizemos a solicitação do instrumento da recuperação judicial, tivemos a aprovação, tá? E começamos o processo. Hoje está na mão da juíza aqui de Rio Grande, né? O nosso plano apresentado em assembleia, para que a gente possa ter definitivamente o processo aprovado e a caminhada para a recuperação judicial. Claro. Seu Renato, aí, nesse meio aí, né, de todo esse trabalho, enfim, né, aconteceu, né, ali, vamos dizer assim, um final de mandato, né, e o administrador, o gestor, o superintendente, na época, foi embora, o César, né, o Paim, e aí tinha uma decisão do senhor permanecer ou não, a sua vontade até parece que nem era, enfim, já tinha cumprido, né, aquela missão de não deixar fechar, de encaminhar alguns processos e a recuperação judicial, enfim. E aí, então, surgiu mais uma vamos dizer assim, botar mais um pouquinho de peso, né, em cima além de presidente, então nós vamos fazer o seguinte, já estava fazendo, né? Então agora teve mais uma pressãozinha leve, senhor Renato? Leve. Na verdade, né, eu sou um executivo. Sim. Né? Eu não sou um empresário, eu sou um executivo, então eu sei fazer isso. Né? A minha fonte de receita é o meu trabalho como executivo. Sim. Né? Eu fiquei 3 anos, né, sem remuneração na Santa Casa. Cumpri o meu papel. Então, a minha intenção era alçar outros voos. E aí veio o convite para que eu ficasse. Né? E a minha intenção é que algum outro pudesse assumir como presidente. Sim. E eu me colocasse à disposição se assim a Santa Casa quisesse me contratar como executivo, enfim, ou como consultor até mesmo, né? Mas não tivemos alguém que quisesse assumir a Santa Casa como presidente. Então, eu assumi como presidente. Hoje a legislação permite que o exercício da presidência numa associação possa ser remunerado. Né? Essa legislação mudou, acho que 2, 3 anos atrás. Isso foi colocado à apreciação do Conselho Administrativo, do Conselho Consultivo, passou em Assembleia, e eu acabei, então, permanecendo como presidente, e hoje, a partir desse mês, inclusive, né, começam uma remuneração que eu entendo justa, porque hoje eu, de fato, né, sou o administrador da Santa Casa. Uma dedicação exclusiva, na verdade. Né? Então, temos aí mais 2 anos e meio, investindo forte na questão do planejamento. Né? Hoje é importante a gente falar aqui, né, Romão, nós temos uma participação no SUS de 84%. Nós produzimos SUS hoje 84%. Hoje, nós gastamos 100, o SUS nos entrega 70. A conta não fecha. Tem como. A conta não fecha, a gente sabe. Né? Se a gente gastar mais em casa do que recebe, vai dar problema. Nós vamos ter que bater na porta do banco, vamos ficar endividados, vamos pedalar a nossa dívida, né? A Santa Casa é assim. E por isso, ao longo dos anos, acumulou esta dívida. Então, nós precisamos resolver isso. Como é que nós vamos resolver? Só existe um caminho. É aumentar a participação de convênios e particulares.
Nós repactuamos o nosso contrato, qualificamos o nosso contrato. As pessoas muitas vezes não entendem, né? E gerou, na época, tu lembra disso, gerou uma polêmica o fechamento do psiquiatra. Sim, sim. Tá? Sim, Na verdade, e aqui eu uso toda a sinceridade para dizer que o psiquiatra parecia mais um carandiru do que um hospital. Uhum. E tu conhecia bem aquilo lá, sim. né? E nós Não precisávamos... esperava ninguém, não tinha. Nós precisávamos nos adaptar à legislação. Tá? E nós fizemos isso. Trouxemos com toda a resistência, trouxemos os 30 leitos do psiquiátrico hoje aqui para dentro do Hospital Geral, numa outra condição. Totalmente. E quando eu falo em repactuação e qualificação do contrato, agora nós deveremos, isso está lá no Ministério da Saúde, ter um incentivo federal para isso, porque nós cumprimos a legislação. Ou seja, a psiquiatria vai estar no ponto de equilíbrio, porque nós vamos receber um incentivo para isso. Então, nós fizemos isso com outros tantos serviços, né? Na repactuação de alguns contratos. Sim. Nós temos ainda linha de cuidado do AVC, que nós estamos pedindo habilitação, nós já fazemos isso. Nós só vamos estruturar e pedir o incentivo para isso. Hoje, lá no Hospital de Cardiologia, né, as pessoas, claro, as pessoas não sabem, né, quem esteve lá sabe, enfim, quem já utilizou o serviço, nós temos um moderno, né, centro de diagnósticos, e além de todo o investimento que foi feito lá, né, bloco cirúrgico, enfim, e tudo, nós temos, como é que eu vou dizer assim, a condição de oferecer um serviço de categoria, né, para, né, os usuários, né, convênios particulares, enfim, tal, que todo mundo falava assim, mas como é que a Santa Casa quer fazer particular, não sei o quê, mas não está tudo quebrado, está tudo deteriorado, porque, né, isso gerou durante muito tempo, né, enfim, até pelo processo né, que a Santa Casa enfrentou, essas crises todas. Houve, né, uma depreciação total de tudo, inclusive da autoestima, né, dos próprios servidores, dos colaboradores, também a comunidade, né, que às vezes nem constatava, mas ouvia, e se tornou um senso comum, né, na história, que não dá, não tem condição. Quem entra lá hoje, meu Deus do céu, né? Ainda, claro, está em andamento, estão em andamento várias... Isso é importante, né? Tu acabou tocando num ponto muito importante. Tu não pode oferecer aquilo que tu não consegue entregar. Então, por que nós não oferecemos esse serviço antes para convênios e particulares? Por que nós não tínhamos lá um cartão de desconto da Santa Casa, um plano de saúde? Sei lá. Por quê? Porque nós não conseguimos entregar. Hoje, nós já temos a condição. Não vai convidar ninguém para ir na sua casa desarrumada, né? Como a gente diz. Né? Então, é exatamente isso. Então, hoje, nós conseguimos entregar. Então, nós deveremos agora, 60, 90 dias, nós estaremos com um projeto, um plano, pronto para passar pela aprovação do Conselho Administrativo, né, para que nós possamos implantar, porque hoje, se alguém tem lá uma cólica renal, estado febril à noite, ele quer pagar particular, ele quer, ou ele tem um convênio e quer acessar. Hoje não tem essa porta de entrada na Santa Casa. Nossa porta de entrada é emergência. Para todos. E ali é um pronto-socorro. E ali, muitas vezes, tem problemas, tem superlotação, enfim. E ali tu vai ser atendido, mas daqui a pouco chega um baleado, chega um esfaqueado, chega alguém politraumatizado. Tinha um colega antigo que ele até falava o seguinte, tudo que o SAMU, ele falava bem assim, tudo que o SAMU junta na rua, vai lá para o pronto-socorro da Santa Casa. É uma expressão, mas é verdade. Né? Quem teve o cara baleado, ele não vai para outro lugar, ele vai lá para o PS. Né? Enfim, todas as emergências. Então, a emergência da cidade. Né? Exatamente. Essa é a porta de entrada da emergência da cidade. E a nossa intenção é exatamente essa, é
ter uma porta de entrada para convênios e particulares. Diferenciada. E nós temos aí a possibilidade de termos um cartão de desconto da Santa Casa, né, específico para a Santa Casa, para a gente poder acolher essas pessoas com um valor de consulta reduzido, bastante reduzido, e com exames. Ou seja, é importante que a pessoa chegue dentro do complexo e faça todos os seus exames ali sem necessitar sair. Tem hoje, né? Cada vez mais a imagem é necessária. Exame de imagem, a coleta para os exames clínicos laboratoriais. Né? Então, ele vai poder fazer tudo ali. Ali naquele predinho da frente, que nunca foi ocupado, né? Lá na Cardio, na Presidente Vargas. Vargas. Na Presidente Vargas, embaixo nós vamos ter uma oftalmologia de ponta e em cima consultórios de especialidades. Alguém quer marcar uma consulta com cardio? Liga para a Santa Casa, vai poder marcar lá. Sim. Né? Alguém quer precisa de um vascular? Vai. Cirurgia plástica? Vai poder marcar. Nós vamos ter parceiros médicos, cirurgiões e médicos clínicos que vão efetivamente utilizar aqueles consultórios, tá? E ali ele vai fazer os exames necessários, vai fazer o agendamento de bloco cirúrgico. Nós temos um bloco moderníssimo lá, com 5 salas e mais a hemodinâmica dentro do bloco. Hoje, e nós vamos aguardar agora, talvez na semana do dia 19, a secretária Arita esteja aqui, ela quer trazer o governador, para a gente inaugurar a ONCO. Né? Que outro serviço também. Vai ser um orgulho para todos os rio-grandinos, a ONCO que nós vamos ter lá. Então, nós precisamos, e aí vem as parcerias, né? E a questão de credibilidade no nosso projeto, no nosso trabalho, né? E o governo do Estado está apostando no nosso projeto, no projeto de reestruturação da Santa Casa, né? No projeto que nós apresentamos para a reestruturação da Santa Casa. Final de 2022, durante 2023, o governo do Estado aportou 20 milhões. Né? 20 milhões. Lá, né? E aqui também no Hospital Geral, piso do São Lucas 2, São Lucas 3, elevador, agora, enfim. Agora, inclusive, e quando a gente fala no Hospital Geral, né, isso é uma coisa, um detalhe importante, né? Nós estamos falando, né, de uma estrutura de 200 anos, né? Para mexer nessa estrutura, né, a gente sabe, né, quem convive, por exemplo, tal, é um negócio muito complexo. Né, de difícil acesso, enfim, porque, né, é um prédio, né, como eu disse, de 200 anos, enfim. Isso tudo demanda, né, muito cuidado, enfim, e às vezes não se consegue resolver alguns problemas em função de que é muito, né, muito difícil isso. Né, e muitas vezes as pessoas não... mas é porque assim, mas não teve condição de fazer, embora... Né, a gente vê, já fazem vários meses que as obras não param. Né? Nós temos ali 2 unidades que estão... Né, nós aproveitamos essa... Pois deu bem na safra ali, o Renato, ele aproveitou enchente, olha só, foi todo mundo para cá. E ao invés disso aqui ficar fechado, né? O senhor Renato achou uma forma, vamos tocar uma obra enquanto isso, e as pessoas, não, mas eu acho que não vai dar assim. Já está voltando lá, exatamente maternidade, já está voltando. Olha, bloco cirúrgico, a gente sim. Deixou o bloco reformadinho, bonitinho, excelentes e se não tivesse condições. sido transferidas as unidades para lá, ia ser muito mais difícil de fazer. É difícil de fazer, difícil. Né? Não tem como. A maternidade também hoje está decente, tá adequada, e estamos... desde o elevador ali que sobe para o São Lucas 2, São Lucas 3, aquele elevador que tinha uma pantográfica ali, que as pessoas ficavam de vez em quando presas dentro. Né? Hoje nós temos um elevador novo ali, com segurança, enfim, e estamos, porque nós tínhamos recebido já o piso esse destinado para o piso hospitalar mesmo, né? Que é uma manta, né? e que não é barata.
É mais caro que esse piso aí que a gente compra para colocar em casa, né? Porcelanato? Mais caro Mais que caro. porcelanato, né? E nós recebemos do governo do estado, mas a gente não conseguia colocar. Primeiro porque os pacientes estavam lá, segundo porque não adianta tu trocar o piso, deixar a parede, deixar as aberturas, deixar o banheiro, deixar como está. Então, nós hoje estamos conseguindo fazer isso, vamos entregar aí nos próximos dias o São Lucas 2 e mais uma semana e meia o São Lucas 3 completamente reestruturado, né? Os pacientes e familiares vão perceber isso. Então, voltando ao que nós estávamos falando lá do Hospital Geral, né? Qual é o objetivo? Esse hospital aqui, Hospital Geral, que a gente trabalhe SUS. Né? O Hospital de Cardio-Onco, nós vamos trabalhar SUS na alta complexidade, cardio, onco e neurocirurgia. Tá? E convênios e particulares. Nós temos lá quase 60 leitos para convênios e particulares. Vamos rever a parte da hotelaria, já estamos fazendo isso, né? Começar a melhorar os leitos, são coisas básicas, né? E que parecem óbvias, mas na Santa Casa ainda a gente não tinha essa condição. É uma internet, é uma TV que pode acessar outros canais através do cabo, ou enfim. Então, são diferenciais que nós precisamos estabelecer para que a gente possa ter esse paciente lá, né? Então, essa é uma caminhada que nós precisamos fazer. Isso não é apenas uma ideia, não é, seu Renato? Não, essa é uma caminhada. A Santa Casa de Porto Alegre, eu posso citar aqui alguns hospitais, né, que fizeram essa caminhada. A Santa Casa de Porto Alegre foi a primeira que fez, né? Depois nós tivemos o Hospital de Clínicas de Passo Fundo, o Hospital de Santa Rosa, fizeram essa caminhada e hoje são superavitários. Claro. Tá? O hospital, eu vou dar o exemplo, para não dar o exemplo da Santa Casa, né, que o Hospital de Clínicas de Passo Fundo. Eles, faz 30 anos que eles começaram esse projeto. Nos primeiros 8, 10 anos, eles conseguiram buscar o equilíbrio. Né? Hoje, eles quando chegaram lá, eles tinham 10 mil metros de área construída. Hoje, eles têm 40 mil metros de área construída com 400 leitos. Veja só. Ou seja, eles fizeram uma caminhada. E hoje, o hospital produz SUS 65% e 35% convênios particulares. Quando tu chega ali nos 30%, 32%, tu consegue já tornar a viabilidade. O pessoal, o hospital sustentável. Tá? Então, se tu chega a 35% a 40%, e aqui é muito importante deixar isso claro, né? Nós não estamos falando de diminuir o SUS. Não, o SUS nós precisamos melhorar. Qualificar. Não. O que nós estamos falando é de aumentar a produção de convênios particulares, sem diminuir o SUS. Sim, tá? Que é a vocação, né? Que é a vocação. Que é a vocação. Seu Renato, uma questão, o senhor tem se mexido muito aí junto, né, ao governo do Estado, em Brasília, né, junto à bancada gaúcha, né, seguidamente o senhor está nesse contato aí, e é uma forma, não adianta, né, tem que sair para buscar. Né, e tem obtido bons resultados, né, tanto através de emendas parlamentares, como também de projetos, né, que estão sendo encaminhados lá, ou seja, o senhor está vendendo a Santa Casa, né, porque as pessoas não conhecem. A gente tem muito fácil falar, né? Assim, olha, eu tenho um hospital lá, mas quantos hospitais tem no país? Né? Imagina, sei que é difícil. A gente tem que bater nas portas, né? Tem. Agora mesmo, o nosso tratamento oncológico, na linha do tratamento oncológico, nós temos a quimioterapia, nós temos a radioterapia. O nosso equipamento de radioterapia, que se chama acelerador linear, ele tem lá 13 anos. Ele está, como a gente chama, em end of life, ou seja, em final de vida. Nós não conseguimos fazer mais do que 35 sessões diárias.
porque se fizer mais, sobrecarregar, Sobrecarrega mais. ele para. E aí me coloco na posição de um paciente, claro. que o aparelho parou no final do dia. Aí tem no que buscar outro um dia, técnico lá. e no outro dia o paciente vem e não pode fazer a sua sessão. Não. E está com uma doença séria, Sim. grave, né? Então, nós estamos buscando um acelerador, isso já está no InvestSUS. Nós deveremos ter aí, em 3, 4 meses, um equipamento novo, adequado, top, para tratamento da oncologia. Então, se faz necessário, mostrar ao hospital e no Ministério da Saúde, Claro. nos deputados. Agora, terça-feira, às 17 horas, eu estarei na bancada gaúcha, lá em Brasília, apresentando projetos na ordem de 24 milhões para o hospital. E equipamentos que nós precisamos. Sim. Tá? E que vão ficando obsoletos, né? E a gente não consegue repor, porque são caros. E se não for lá, não adianta, né? Não adianta ficar sentado esperando, né? Vou te citar um exemplo de um equipamento que a gente está pedindo lá. Uma máquina para realização da hemodinâmica. Se essa máquina também tem 13, 14 anos. Se ela para a cardiologia. Né? Então, para que quem nos assiste saiba, é a máquina que bota lá as molinhas. Sim, né? os stents, os procedimentos, desentope, muitas vidas são salvas diariamente. Então, nós temos sérios problemas na cardiologia. Claro. Então, são equipamentos caríssimos. O acelerador linear, esse que eu falei anteriormente, 13 milhões. Imagina. 13 milhões. Tá? Então, a gente precisa fazer com que as pessoas conheçam a Santa Casa. Felizmente, hoje, nós somos conhecidos lá pelos deputados federais gaúchos, né? E que nos ajudam. Para teres ideia, ano passado, nós tivemos 5 milhões e 400 de emenda. Esse ano, nós já ultrapassamos 10 milhões. Viu? Tem que ser caminho. trabalhado. É verdade. Seu Renato, eu queria, só para reforçar, uma coisa que eu acho bastante interessante, o senhor falou dessa questão ali de atendimento para convênios e particulares, né, atendimento clínico, enfim, à disposição já, né, e um cartão Santa Casa, enfim. Isso será oferecido para a nossa população como, né, vários, né, como existem em outras situações. As pessoas poderão adquirir o cartão Santa Casa específico para isso. Exatamente. Algo que nunca aconteceu. Exatamente. Exatamente. Ele vai ter o cartão Santa Casa, vai pagar um valor mensal, mas ele vai ter o acesso com significativo desconto a consultas, a exames, a internação hospitalar, as cirurgias. Ele vai poder acessar um pacote cirúrgico, claro. Né? Vai poder parcelar uma parte e a nossa ideia é também fazer convênio com algumas empresas, né? Porque, poxa, eu preciso fazer uma cirurgia, é caro, mas posso descontar em folha com 4, 5, 6 parcelas. Né? Então, são possibilidades e oportunidades que a gente está construindo. Né? É um negócio. Isso vai ser importante para a Santa Casa e tenho absoluta certeza, vai ser importante para as pessoas também, como forma da gente fazer saúde suplementar. Né? Muito bem. Toda essa ocupação, né, e o senhor é uma pessoa que vibra muito, né, com resultados, enfim, e tal, e tem essa dedicação aí vamos botar dos 3 turnos ou mais, viagem, enfim e tal. E em casa o pessoal está apoiando, vibrando lá. Quando surgiu essa história aí da presidência, gestão e tal lá, né? Tem a negociação, né, seu Renato? Como é que era? Teve que adiar a viagem. Tu sabe que eu tinha em 2022 uma viagem planejada de moto para o deserto Atacama. Eu ouvi o senhor falar aí.
eu acabei vendendo a moto. Não tem mais moto. Não tem mais moto, né? Pô, Eu não consigo andar, né? Não. Eu não consigo andar. Mas tudo tem seu tempo, né? São mais 2 anos e meio que a gente tem pela frente. Eu acho que hoje nós estamos com um conselho administrativo, um conselho consultivo e um conselho fiscal estruturados, né? Para dar suporte para que esse projeto que nós estamos desenvolvendo para a Santa Casa, que ele tenha a solução de continuidade. Claro. Não adianta a gente passar 2 anos e meio, vem uma outra gestão e a gente descontinua o que nós estamos fazendo. Nós precisamos, esse projeto não é meu, não é da Santa Casa. Não. Né? Então, não é o projeto do Renato Silveira, é um projeto que outras Santas Casas e outros hospitais filantrópicos fizeram. Sim. Não existe... É possível fazer. Não existe outra saída e outra alternativa, né? Alguém tem que fazer. Então, em casa... O Clóvis sempre fala isso, né? Eu falo, todas as vezes que eu conversei com ele, o Clóvis dizia, não, olha, a gente tem que... aquela primeira preocupação que o senhor falou, Santa Casa não pode fechar na nossa mão. Eu me lembro, ele disse, Ramão, Renato, eu estou levando coisa para fazer em casa. Coisa que nunca aconteceu na minha vida, entendeu? As coisas assim, uma preocupação extrema naquele momento. Irmão, momentos difíceis. Momentos difíceis. E o meu telefone, imagina. Eu sempre respondo às pessoas. Né? Sempre respondo às pessoas. Eu estou com um tio aí, às vezes um vereador, né? Que alguém assim, né? Faz parte. E eu sempre atendo. Nem sempre eu consigo resolver. Nós temos uma limitação. Sim. Isso é importante também, né, Ramon? Porque nós somos um prestador de serviço, né? Nós somos remunerados para isso, né? A Santa Casa é remunerada e tem um contrato. Nós precisamos atender o contrato. Tudo que eu fizer acima, tá? Eu corro o risco de não ser remunerado, principalmente na média complexidade. Tá? Então, assim, nós temos as nossas limitações. Leito de UTI, por exemplo. Sim. Hoje nós temos 19 leitos de UTI SUS. É um problema sério. O município precisaria de, no mínimo, mais 20 leitos de UTI. É um problema seríssimo. Né? Mas não cabe a Santa Casa abrir mais 10 leitos lá sem que seja remunerado para isso. Sim, não adianta, não vai funcionar. Daqui a pouco vai estourar ali adiante, não tem como. Então, são essas coisas, né? Mas ainda a gente precisa do quê? Do poder público para poder habilitar leitos, enfim, né? Então... Mas chega lá. Muito bem. A gente recebeu aqui no Conversa Direta o presidente e gestor, né, da nossa Santa Casa do Rio Grande, Complexo Santa Casa, Renato Silveira. Né? Desejamos aí muito sucesso, né? Como diz o Marcão, esse grande CEO. Né? E nós estamos sempre à disposição, e é importante que a comunidade tenha conhecimento, né, do que se planejou, do que se está fazendo, os resultados, enfim, coisas boas que estão vindo por aí, né? Nem só de tragédia se vive. Né? E a área da saúde ela é extremamente complexa. Por exemplo, a própria secretária Zé Leonara, ainda há poucos dias, conversava, né, aqui conosco no Oceano, falando exatamente do momento, principalmente no inverno, né, as UPAs lotadas, os hospitais lotados, é impressionante isso, né? E aquele baixo índice de pessoas aderindo à vacinação, do H1N1 e a Covid, enfim, isso tudo é muito... Estoura tudo onde? É lá. E é por onde? Na emergência. Quem vai ali, né, quase que diariamente, quando eu vou na emergência, vê, né, às vezes, as pessoas desesperadas e a equipe tentando atender, mas existe limitação, né? Mas tudo isso... tem momentos lá que a nossa emergência está com 160, 180, quase 200% de ocupação. Veja só. E é bem complexo. Muito bem. Obrigado, senhor Renato. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando contigo e com quem nos assiste aí. E sempre é bom a gente trazer informações e é importante a gente deixar essa mensagem final, né? Nós precisamos que a Santa Casa faça esta caminhada. Não existe outra alternativa.
Nós precisamos que isso ninguém é milagroso, não existe milagre. Existe trabalho, existe planejamento, existe trabalho, existe uma caminhada. E essa caminhada que outros hospitais fizeram é que a Santa Casa precisa fazer. Muito bem. Agradecemos a sua companhia. Um abraço a todos. Voltaremos na próxima. Tchau, até lá. Conversa direta.